Gente, bom demais estar com vocês. Quero agradecer a Jesus por esse tempo. Deus assim nos apresenta pessoas. É muito mais do que uma agenda, é um propósito. E estar aqui com vocês é um aprendizado, é mesa, é troca. E o pastor de vocês é um cara muito incrível. E eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do seu pastor. E por toda a liderança desse ministério, dessa plataforma, que é muito mais do que uma estrutura, é um lugar para atrair, treinar e realizar. E eu creio que Deus, Ele de fato, Ele tem levantado vocês num tempo de velocidade com muita precisão. E eu sou muito grato. A gente passa por muitos lugares, mas existem lugares que nós somos marcados. E não é pela cidade, não é pelo tamanho da igreja, é pelas pessoas que nos relacionamos. E eu posso dizer que, sabe, aqui em Porto Velho, Deus assim me presenteou com amigos, pessoas que conheci tão pouco tempo e já fazem parte da minha vida, da minha trajetória. Obrigado demais por vocês me aturarem aqui. Bem, gente, daqui a pouco é meu aniversário já. Acho que eu prego até o aniversário, hein, gente? Gente, obrigado e por tudo. Daniel, sempre é uma bênção te ouvir, ser alcançado. Amo sua vida, sua trajetória é uma inspiração para todos nós, cara. Quantos foram abençoados pela vida do Daniel, levanta sua mão. Uau. Gênesis 37, mente de governador, coração de filho. Deus vai pegar você hoje. Eu creio que nesses dias, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, a gente precisa entender que não basta levar essa geração a compreender que Deus o chamou, a gente precisa equipar essa geração. E eu creio que Deus, Ele é especialista nisso, em nos treinar. E a partir da vida de José, nós vamos ver como Deus faz dele um cara que vai alcançar as nações, ser uma influência na sociedade, um homem que Deus vai usar fora, digamos, do seu ambiente natural. Se fosse nos dias de Paulo, nós podemos afirmar que José era um daqueles da casa de César, ou seja, que Deus usou no mundo com muita autoridade, com muita influência. E eu creio que Deus tem levantado muitos Josés na nossa geração. Ontem nós falamos um pouco sobre compreender a nossa chamada, não ter a vida como preciosa. E a gente sai meio que pilhado, tipo assim, Deus, eu quero fazer alguma coisa. E a gente ouve um testemunho, a gente recebe uma impartição, a gente fala, Deus, é a minha hora. E como é que vai ser? Só que existem temporadas de Deus na nossa vida. E elas são inevitáveis. E essas temporadas de Deus, elas vão construir uma mentalidade de governo ou uma mente de governador, mas sobretudo ela vai preservar a nossa essência, porque essa é a ideia de Deus, que você esteja preparado, mas debaixo de uma simplicidade. A sua essência tem que ser preservada. Rapaz, me senti agora nos Gideões missionários. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe toalhinha. Bom demais, gente. Obrigado. E eu creio que é isso que a gente vai trocar agora. Deus quer treinar você. Deus quer te preparar. Amém, queridos? Amém, galera? Amém. Quem está aqui e não esteve ontem à noite, levanta a sua mão. Ok. Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia ele mais notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais José que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Fez então uma túnica talar de mangas compridas, vendo pois seus irmãos que o seu pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar com ele pacificamente.
Teve José um sonho, relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante a mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que você teve? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O seu pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Mais uma vez eu me coloco diante de ti como instrumento, com temor, diante da tua presença, para que o Senhor possa me usar como um canal para abençoar, para transferir, para impartir sobre essa geração. Senhor, que todo céu, meu Pai, de bronze, Senhor, seja quebrado nessa noite. Senhor, que toda resistência na alma, na mente, Senhor, toda sofisma, toda altivez, Senhor, todo o espírito da Grécia nós repreendemos agora. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me conduza em cada momento nessa mensagem, e que o Senhor possa falar a cada coração. Vai quebrando as resistências na mente, Senhor, vai quebrando toda a religião, e equipa essa geração para cumprir o teu propósito. Que essa noite seja uma noite única. Obrigado pelas canções que foram entoadas, obrigado pela tua presença, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, desde quando nós levantamos nesse dia. A tua presença, ela é perfeita, ela é santa, ela é agradável, Pai. Senhor, é a tua misericórdia o motivo pelo qual nós não fomos consumidos. Mas eu te peço, ó Deus, que essa noite seja, meu Pai, uma noite incrível, e que nós possamos sair daqui prontos, ó Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado nesse tempo. Oramos no nome de Jesus. A vida de José, para mim também, é uma vida de muita inspiração. Sua história, ela me atrai, ela me envolve, por tudo aquilo que ele viveu, não apenas pela capacidade que ele teve de manifestar o seu conhecimento, manifestar as suas habilidades no Egito, mas pela sua trajetória. Em primeiro lugar, nós sabemos que José, ele é fruto de um clamor. A sua mãe Raquel, ela não podia ter filhos, e houve um determinado momento da sua vida que ela insiste, e ela expressa a sua dor. Ela se apresenta diante do seu esposo Jacó e disse: dai-me filhos, senão eu morrerei. E eu sempre gosto de olhar a Bíblia e entender como que ela vai se comunicar para a nossa realidade. E eu então considero Raquel um tipo de igreja, uma igreja que ela entende a necessidade de gerar filhos para o propósito, uma igreja que entende que a sua esterilidade ela revela talvez a sua deficiência, os seus limites, o desgaste espiritual, emocional que ela enfrenta. Então, cansada de viver aquela esterilidade, a gente sabe que a esterilidade, se nos dias de hoje é um desafio, imagina naquele tempo. E a Bíblia diz que ela, como igreja, ela clama, e o Senhor abre a sua madre, visita, e a Bíblia diz que nasce então José, e o nome José significa Deus adiciona filhos. Então a gente percebe uma igreja que ora, e um Deus que intervém na sua igreja. E uma igreja sem filhos é uma igreja sem herança, sem propósito. Mas aquela igreja, ela reage, e ela começa a orar, ela começa a clamar. Então Deus abre a madre espiritual e traz José, adiciona José. Então, desde o seu nascimento, a gente percebe que José é uma intervenção divina, é um propósito muito claro. E a Bíblia diz que ele era filho da velhice, o que me faz entender que o tempo não passa para uma igreja que clama, porque mesmo depois de dias avançados, a Bíblia diz que Jacó se torna pai. Então não existe dias que se passaram na nossa história quando nós reagimos em oração, quando nós nos apresentamos diante de Deus, falamos: Deus, faz algo, Deus, faz de novo, Deus vem. E a gente percebe agora que Jacó, ele reconhece essa manifestação de Deus sobre a sua vida através do seu filho José, e ele faz uma túnica colorida,
Eu acho incrível porque essa túnica fala de uma identidade que está bem definida, ainda tão novo, ou seja, há um destino traçado. A paternidade, ela sempre vai nos apresentar um destino. Porém, uma paternidade, ela não vai evitar o processo de Deus. Uma paternidade vai permitir que o processo de Deus venha nos aperfeiçoar para que nós possamos alcançar o destino. Por isso, então, o seu pai, em nenhum momento de proteção, de amor e cuidado, ele impediu que José enfrentasse algumas temporadas da sua vida que eram necessárias. Temporadas para não apenas fomentar os seus sonhos, mas sobretudo temporadas para desafiá-lo, prepará-lo para o seu destino. E a Bíblia diz que então com 17 anos ele começa a ter experiências incríveis. E você percebe que a Bíblia vai dizer que José começa a ter sonhos. E o que me chama a atenção é que José não vai sonhar fora de casa, ele vai sonhar dentro de casa. Isso é uma verdade que você precisa prestar atenção, porque o que Deus tem para fazer com você, Ele não vai começar fora, Ele vai começar dentro. E se Ele vai começar dentro, você não precisa buscar pelo espírito da independência, da sobrevivência. Eu me lembro que no momento da minha vida, eu tinha muita dificuldade com meu pai. Eu sofri um abuso na minha infância. Isso trouxe marcas profundas na minha vida. E embora eu sempre fui apaixonado pelo meu pai, talvez por aquilo que eu passei na minha infância e por achar que meu pai deveria me proteger, havia um certo atrito na minha relação paterna com meu pai. Mas ele sempre foi o meu herói, ele sempre foi o meu amigo. A história do meu pai é uma história de um vencedor. Ele sai da sua cidade de origem, ele é nordestino, de Sergipe, em busca de um sonho. Porque o meu avô, que era médico, por alguma circunstância da vida, abandonou a família e deu meu pai e os meus tios, a minha avó, como mortos. E agora meu pai, com 7 anos de idade, vai para o Rio de Janeiro, viver na rua, viver os desafios da vida. E com o tempo ele consegue, encontrar os seus sonhos. E ele se torna um professor, ele se torna um homem de bem. E certamente um cara que, mesmo com todas as mazelas da vida, ele sabia o que era superação e resiliência. E eu sei que ele sempre quis o melhor para a gente, mas a verdade é que nem sempre a vida é como a gente gostaria, porque Deus precisa encontrar um lugar em nós onde Ele vai nos aperfeiçoar, e muitas vezes o lugar que Deus encontra no meio da dor. E a Bíblia diz que José, ele começa a sonhar dentro de casa, e talvez o pior lugar que tem para a gente sonhar é dentro de casa, mas é necessário você sonhar dentro. Porque se você sonha fora, isso é apenas uma rota de fuga. Existem muitas pessoas querendo buscar um caminho na tentativa de justificar aquilo que está enfrentando. E no meu caso foi exatamente isso que eu fiz. Eu lembro que em uma das brigas que eu tive com meu pai, eu falei: cara, estou indo embora. Eu peguei as minhas coisas e fui embora, querendo reproduzir aquilo que ele viveu. Cara, eu confesso que quando eu cheguei num lugar estranho, era um hotel muito estranho da cidade, e eu dormi uma noite, eu disse: meu Deus, eu tenho que voltar para casa correndo. E eu voltei para casa e Deus assim, Ele foi aproximando na relação eu e meu pai. E para a glória de Deus eu afirmo isso, meu pai é o meu melhor amigo. Mas nem sempre foi fácil. Eu carregava traumas, eu carregava medos, conflitos. E olhando para a vida de José, eu vejo que ele começa a sonhar e ele tem dificuldade de ser compreendido. E nem por isso ele se intimida. Quando ele tem o seu primeiro sonho, os seus irmãos não têm compreensão clara do que ele está dizendo. Simplesmente acreditam que José é prepotente, que José vai assumir uma postura e um posicionamento em querer ser maior do que os seus irmãos. E na verdade o fato dele estar no centro não significa que ele é maior. O fato que ele está no centro é que ele vai servir aqueles que estão em sua volta. Mas os seus irmãos não têm compreensão sobre isso. E a Bíblia diz que os seus irmãos já não podiam falar com ele pacificamente. Mas José não vai se intimidar. José, ele continua tendo suas experiências com Deus, ele continua buscando, e Deus continua falando com ele. E agora ele tem um outro sonho, que não é apenas os feixes que representavam os seus irmãos, que vão se dobrar perante a ele, mas também o sol e a lua, que representam o seu pai e a sua mãe. E ele todo entusiasmado, ele diz: gente, eu tive outro sonho, Deus falou comigo, Deus tem uma posição de relevância no seu reino para mim. Deus, ele quer me usar, Deus, ele quer me colocar estrategicamente em uma posição para que eu possa abençoar nações, abençoar aquilo que me cerca. E a Bíblia diz que o negócio azedou de tal maneira
que os seus irmãos o odiaram. Até o seu pai questiona e diz: cara, que sonho é esse? Porque nem sempre aquilo que Deus fala com você, as pessoas vão ter compreensão. Nem sempre aquilo que Deus ministra no seu coração, isso é fácil de ser descodificado para as pessoas. E a Bíblia diz que José, no dia seguinte, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Preste bem atenção: o fato de Deus falar com você, o fato de Deus inspirar você, o fato de Deus visitar você, isso não significa que você tem que sair do lugar onde tudo começa, porque o lugar onde tudo começa é a sua casa. Seja no contexto de casa espiritual, seja no contexto de família de origem, seja no contexto de vida acadêmica, você não precisa, para alcançar os sonhos de Deus, romper com aquilo que são bases necessárias, que fazem parte da sua vida. E ele permanece ali justamente construindo, solidificando aquilo que Deus falou no seu coração. E no dia seguinte, ele retoma as atividades comuns, diárias. Ele tinha compromissos, ele tinha obrigações como filho. Eu me preocupo com uma geração que Deus fala, no dia seguinte ela já não quer fazer mais nada do que é a sua obrigação. Não é porque Deus te deu um sonho, Deus te deu uma palavra, que você vai perder a sua essência. E José, no dia seguinte, o que ele faz? Ele continua dando assistência ao seu pai. Ou seja, se você tem um sonho, isso não pode mudar o seu coração, você tem que continuar sendo a mesma pessoa. Então Deus está o quê? Forjando José. Deus está preparando José, Deus está equipando. Ele é um menino de 17 anos que vai pegar voos incríveis na sua vida. E a Bíblia diz que no dia seguinte, quando ele vai, como de costume, trazer a notícia dos seus irmãos aos seus pais, a Bíblia diz que ele sai ao encontro dos seus irmãos. E naquele dia, os seus irmãos apacentavam o rebanho e de longe o viram. E antes que eles chegassem, conspiraram contra eles. Disseram: cara, está vindo o sonhador aí, então vamos matar. Vamos, ver o que será dos seus sonhos. E eu penso em algo que é muito interessante, que nós não podemos permitir que o espírito da intimidação paralise aquilo que Deus falou com você. O Deus que gerou uma palavra, o Deus que gerou uma ideia, o Deus que gerou um projeto, Ele é o Deus que Ele tem responsabilidade. Deus não é menino, e Deus não vai te enviar a um lugar o qual você não pode sobreviver. Então, existem momentos na nossa vida que parece que nós vamos nos perder, mas eu quero dizer que Deus é aquele que te resgata todos os dias. Existem momentos que a gente fala assim: Deus, o que está rolando? Por que o Senhor está, permitindo eu passar por isso? Na verdade, Ele está construindo em você uma mentalidade de reino, e Ele está preservando um coração de filho. E naquele encontro com José, a Bíblia diz que imediatamente os irmãos disseram: vinde pois agora e matemos, e lancemos numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o comeu, e vejamos o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o seu irmão, ouvindo isso, livrou das mãos dos demais e disse: não tiramos a vida dele. Também ele disse: Rúben, vamos colocar ele numa cisterna. E ele foi colocado numa cisterna. E aí começa a primeira temporada da vida de José, que é a primeira temporada que todos nós vamos ter que enfrentar. Eu chamo que é a temporada da rejeição. A temporada, em que as pessoas, por não acreditar naquilo que Deus nos chamou para vivermos, elas vão nos rejeitar. Então, rejeição faz parte da nossa trajetória. Você nunca vai poder fugir dessa realidade. Sempre alguém vai rejeitar você. E parece que Deus não está nesse negócio, mas sem sombra de dúvida, é Deus que está permitindo você ser rejeitado. Foi assim com Davi, foi assim com Jesus, foi assim com Paulo. Tantas pessoas na Bíblia foram rejeitadas, porque a temporada da rejeição, ela é uma temporada que vai consolidar a sua convicção. Agora você imagine José, ele tinha um manto colorido, ele tinha o reconhecimento do seu pai, ele era fruto de um clamor, ele teve experiência com Deus, Deus visitou José, ele tinha clareza do seu destino, e de repente, cumprindo o seu ofício de vida, agora os seus próprios irmãos decidem lançá-lo numa cisterna. E perguntam: vamos ver o que será dos seus sonhos. Mas, os sonhos de Deus não se definem pelas opiniões das pessoas e aquilo que elas podem nos fazer. Os sonhos de Deus se definem pela nossa perseverança. Se eu e você perseverarmos naquilo que Deus falou, certamente Deus, Ele sabe como preparar uma rota para nos conectar ao nosso propósito. Então não se preocupe com a opinião das pessoas. Não se preocupe com aquilo que as pessoas pensam ao teu respeito. Deus sabe como levar você em 24 horas aonde Ele precisa te levar. Deus sabe conectar você.
E quando lançam José na cisterna, naquela temporada que eu chamo de rejeição, ele se sente sozinho, porque a rejeição é um isolamento. Mas sabe o que chama a minha atenção e me faz perceber que foi o próprio Deus que colocou José naquela cisterna? Porque ele tem tempo naquele momento para se relacionar com Deus. Quando você é rejeitado, você tem dois caminhos a tomar: ou você vai se tornar vítima daquilo que você está sentindo, ou você vai reconhecer que Deus pode te visitar no meio da sua cisterna, que Deus pode visitar você no meio de tantas palavras que te ferem. E José, naquele momento, eu penso, e a Bíblia, eu penso, mas a Bíblia vai nos confirmar mais adiante que realmente ele tem um tempo com Deus ali. E a Bíblia diz que naquele momento ali José está na cisterna e os seus irmãos, eles se assentam para comer pão. Tem gente que é assim, que faz tudo com você, não acredita em você, te humilha, rasga as suas vestes, cria uma circunstância para paralisar os seus sonhos e consegue simplesmente sentar numa mesa e comer pão. São pessoas frias. E Deus, Ele levanta pessoas frias para que nós não venhamos perder a nossa intimidade com Ele. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Pessoas frias aquecem o nosso coração com Deus. E os seus irmãos eram completamente frios. Se a gente fosse traçar aqui um comportamento psicológico, eles eram psicopatas. Tinham um plano de matar José, lançaram numa cisterna e conseguem sentar para comer. Mas naquele momento de frieza das pessoas, Deus está aquecendo o coração de José. Como é que você sabe disso? Porque o que vai acontecer mais adiante é exatamente resposta de Deus, de alguém que clama, de alguém que se relaciona com Ele. E a Bíblia diz que José, ele está naquele momento da cisterna e de repente vem uma caravana de Gileade. E os seus irmãos estão sentados ali, comendo pão, José na cisterna, sendo rejeitado, e de repente vem uma caravana da onde? Uma caravana da onde? De Gileade. E essa caravana, ela é direcionada por quem? Ismaelitas. Eles são descendentes de Ismael. E você sabe qual é o significado do nome Ismael? Deus ouve a nossa oração. Então aquela caravana que está vindo de encontro aos irmãos de José, na verdade é Deus respondendo a oração que José estava fazendo naquela cisterna. E interessante que aquela caravana trazia consigo o quê? Bálsamo de Gileade, especiarias, e trazia também mirra. Ou seja, José está ferido, está machucado, mas ele está clamando. José está sendo rejeitado, mas ele está se relacionando com Deus. José, ele está na temporada da rejeição, ele se sente isolado, mas ele se aproxima de Deus. Cara, sabe qual é o melhor momento para você se aproximar de Deus? Quando ninguém quer se aproximar de você. Sabe qual é o melhor momento para você se aproximar de Deus? Quando, ninguém acredita. A primeira vez que eu fui pregar, a juventude inteira riu. A primeira vez que eu cheguei na igreja e eu era adolescente, eu fiz um reflexo no cabelo. E o meu pastor bateu o sino e disse: cara, quem é esse demônio que acabou de entrar na igreja? E por temor e obediência eu saí no meio do culto com vergonha, raspei a minha cabeça, pedi perdão ao meu pastor, mas eu me senti rejeitado. Mas nem por isso eu mudei o meu relacionamento com Deus. Naquela madrugada eu passei a madrugada inteira orando, dizendo: Deus, o Senhor tem um plano na minha vida, Deus. Talvez na minha crise existencial eu falei demais, eu quis chamar a atenção, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei de onde o Senhor me tirou. E José estava naquela cisterna rejeitado, mas ele não perdeu o seu relacionamento com Deus, mas ele ampliou. E agora o que Deus faz? Deus ouve o seu clamor e ele manda justamente uma caravana de Gileade, trazendo tudo que ele precisava. Eu te faço uma pergunta: quantas pessoas formam uma caravana? Talvez nós não sabemos aqui a resposta, mas eu te digo que a caravana que estava vindo de Gileade era muito maior do que os irmãos de José. Então, se tem pessoas para te rejeitar, existe uma caravana que Deus envia para te promover ao lugar que você precisa estar. Então tem mais gente para acreditar no que Deus falou com você do que gente para paralisar os teus sonhos, cara. Será que você pode reagir? Então é Deus mandando uma caravana de ismaelitas, ou seja, Deus ouve o teu clamor. Deus ouve o clamor de um menino, porque Ismael, num determinado momento da sua vida, quando ele foi rejeitado, colocado para fora,
A Bíblia diz que a sua mãe Agar o coloca de um lado porque não queria ver o seu filho morrer de fome. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança. Eu quero dizer que Jacó, ou melhor, José, ele estava naquela cisterna, mas certamente ele estava orando e Deus estava ouvindo o seu clamor. E quem sabe a oração de José foi essa: Deus, foi o Senhor que me deu sonho, foi o Senhor que me deu uma palavra. Deus, eu tenho convicção, o Senhor não é Deus de longe, o Senhor é Deus de perto, e eu sei que o Senhor vai me visitar agora. E de repente vai entrando uma caravana de ismaelitas. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não percebeu, mas já tem uma caravana de ismaelitas chegando nesse lugar. Deus sempre tem os seus. Deus sempre ouve o nosso clamor. Deus sempre prepara alguém na nossa dor. E Ele está na sua primeira temporada. Diga, primeira temporada: rejeição. Cara, deixa de ser crente Nutella. Você vai ter que ser rejeitado. E a pior dor que tem é quando você é rejeitado por aqueles que deveriam te proteger. A pior coisa que tem é quando você tem que ser rejeitado por aqueles que deveriam te apoiar, te introduzir, preparar o caminho. Só que José não é um sonho por sonho. O que Deus está construindo em José é uma mentalidade de reino e um coração de filho. É uma história que não acontece do dia para a noite. Demorou 13 anos para ele ser reconhecido. É um processo. E existem processos que são dolorosos. Eu quero dizer que hoje eu vou pregar. E hoje não tem hora para acabar esse culto. E se você quer ir embora, vai embora agora. Porque hoje, querido, só os Josés vão permanecer aqui. Sabe por quê? Porque essa noite é noite em que Deus vai posicionar os seus filhos no mundo, no reino. Sabe, Deus vai posicionar os seus filhos nas esferas de influência da sociedade. Deus vai pegar você e vai provar que Ele falou com você. Ei, José, você está nessa cisterna, mas Deus está te ouvindo. Não se torne vítima daquilo que você viveu. Gere convicção. E eu penso que José estava ali: Deus, minha mãe me contou que ela orou, e eu sou fruto de um clamor. Meu pai me contou que ele já era velho, ou seja, o tempo tinha passado, mas o Senhor visitou meu pai e a minha mãe mesmo depois do tempo ter passado. Meu pai uma vida inteira me ensinou sobre serviço, e eu nunca neguei servir o meu pai. O Senhor me visitou com sonhos. Os meus irmãos me odiaram, mas nem por isso eu deixei de crer. Deus, eu não sei como você vai fazer, mas eu estou nessa cisterna. Mas eu sei que os teus planos ainda estão de pé para a minha vida. E vem a caravana. Parece uma coincidência, mas não é. Você tem que olhar os detalhes da Bíblia. Ela não veio de Gileade por qualquer outro motivo. Só em Gileade tem bálsamo para nos curar. E Deus não pode levar você para o próximo nível enquanto você está ferido. Deus não pode transicionar o teu ministério enquanto você estiver magoado. Esses dias eu vivi uma traição no ministério. E todo o presbitério se reuniu. Deus me deu a oportunidade de pastorear algumas igrejas no Brasil. E o presbitério reuniu e disse: cara, você tem que excluir. Eu disse: não, eu não posso excluir ninguém, cara. Eu tenho que entender o que Deus está fazendo. Sabe o que eu fiz? Se o meu Jesus colocou o traidor na mesa e o abençoou, eu fiz da mesma forma. Deus não trabalha com mágoas, Deus trabalha com perdão. Enquanto você não libera o seu coração, você nunca vai estar numa posição de influência. Porque lá não vai ser o Espírito Santo que vai falar no teu lugar, vai ser a tua mágoa que vai prevalecer. O cara que me abusou na minha infância é um deputado a nível nacional. É meu amigo. Eu nunca cobrei dele, eu nunca disse nada para ele. Eu nunca, eu não estou dizendo que não deva ter pessoas que levantem algumas bandeiras. Mas eu vi a conversão dele. Depois que eu vi a conversão dele, eu acreditei que ele está transformado. José está onde? Na cisterna. É na cisterna que Deus vai definir se você está pronto para viver o próximo nível. Aquela caravana chega, os seus irmãos se levantam. Rubem diz: cara, vamos vender ele. Ou seja, porque quando você não tem valor, o que as pessoas querem fazer é se livrar de você a qualquer custo. Mas você tem que aprender a viver não pelo valor que as pessoas lhe deram, mas pelo valor que Cristo lhe deu. Quanto que Cristo pagou por você? Ele deu a própria vida.
Então não importa se as pessoas não me valorizam, o que define você não é uma palavra de afirmação. Infelizmente essa geração está atrás de palavras de afirmação. A maior tolice que existe é quantos seguidores você tem define a sua influência. Quantos amigos você tem. Cara, eu prefiro andar com gente simples igual você, cara. Gente que não foi ninguém que me contou. Gente que chega no aeroporto e viu lá uma criança cega e eu não estou bem familiarizado, mas essa criança carrega alguma síndrome, algo desse tipo. E que você se esqueceu da gente, no sentido não de se esquecer, mas tipo assim, eu estou fazendo algo relevante. E estava lá o Daniel batendo papo com uma criança cega. Uma criança. Isso para mim é influência. Isso para mim é relevância. Só que infelizmente você está buscando o reconhecimento através das pessoas. Isso te fere. José, ele está ali, e quando essa caravana vem, os seus irmãos decidem se livrar dele a qualquer custo. E eles acreditavam que eles estavam trabalhando pela destruição dos sonhos de José. Mas na verdade, até aquilo que as pessoas fazem contrário a nós, isso coopera para o propósito do Senhor. Acho que você não entendeu o que eu disse. Deus usa até o comportamento estranho das pessoas. Deus usa até a inveja das pessoas. Deus usa até a maldade das pessoas. O mau caratismo. E a Bíblia diz que José então é tirado da cisterna e ele é vendido como escravo para ir para o Egito. Vai começar uma segunda temporada na sua vida de preparação. Eu chamo essa temporada de a temporada do desconhecido. Sabe o que é temporada do desconhecido? É o medo que a gente tem de entrar no novo, de viver o novo. Cara, tudo isso é muito novo para mim. E a gente fala, meu Deus, por que eu tenho que viver algo novo? Porque o novo tira a nossa segurança. E José agora vai ser levado para o Egito. Mas eu quero aqui abrir um tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela cisterna que José se encontrava, certamente marcou a sua vida com feridas. O comportamento dos seus irmãos marcou a sua vida com feridas. O tempo que ele ficou ali, a Bíblia não diz quanto tempo, certamente ele estava sujo, ele estava marcado. E essa caravana que vem de Gileade, como eu já disse, ela traz bálsamo, ela traz mirra, e ela traz especiarias, ela traz perfumes. Existem 3 verdades que Deus vai aplicar sobre você. Primeiro, Ele vai te curar, porque o bálsamo fala de cura. Segundo, Deus ele vai te perfumar, porque isso fala de santidade. Em terceiro lugar, Ele vai te ungir, fala da mirra e do óleo. José, ele vai chegar agora no próximo nível, na próxima temporada da sua vida, curado, santificado e ungido. Curado, santificado e ungido. Repete comigo: curado, santificado e ungido. Ele tem o nível de santidade que ele precisa. Ele está curado emocionalmente e ele também está ungido, capacitado para aquele tempo. E quando ele é colocado no mercado, ele era um hebreu, ele não falava egípcio, ele não se relacionava com os egípcios. É tudo novo. E ele não tem medo do novo. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Quando Deus te propõe um caminho novo, você se limita a viver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você se fecha. Você se fecha para um novo idioma, você se fecha para uma faculdade. Tem meninas aqui que se fecham para um relacionamento porque foram feridas. Tem meninos que se fecham para um relacionamento porque foram feridos. Você se fecha para um novo projeto de vida porque você tomou pau. Eu tenho um amigo meu, o William Douglas, e o cara, a gente brinca e fala que ele é o guru dos concursos públicos, mas foi o cara que mais tomou pau em concurso público na vida. Mas ele não desistiu. Então você tem que entender que no novo, você tem que encarar o desafio, aceitar aquilo que Deus está fazendo com você. E José está lá, de filhinho de papai. Agora ele vai virar o quê? Escravo de Potifar. Tem hora que Deus, Ele permite que a nossa vida seja uma gangorra. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. E essa hora que você está embaixo, você não pode dizer: Deus, cadê os teus sonhos? Você tem que entender que Deus está
te levando a viver tudo isso, porque Ele está te preparando para os teus sonhos. E José está lá, e a Bíblia diz que as mãos do Senhor eram com José. O negócio foi tão louco, que o José, sabe, ele começa a ter sucesso. Porque você tem que dar certo onde Deus te coloca. Aonde Deus te coloca, você tem que dar certo. É numa faculdade, você tem que dar certo. É na rua, você tem que dar certo. Em qualquer lugar, você tem que dar certo. Só que o novo também vai trazer novos desafios. Vai trazer desafios que José não tinha enfrentado ainda. Ele tinha enfrentado os irmãos, mas ele não tinha enfrentado ainda a Potifera. E muitas vezes você acha que você já venceu uma etapa da sua vida, mas existem outros níveis de tentação que você precisa vencer. Mas lembre-se que ele está curado, ele está santificado e ele está ungido. Potifar chama ele e fala assim: cara, você a partir de agora, você é o mordomo da minha casa, Deus é contigo. Cara, está tudo dando certo. Você só não pode tocar na minha mulher. É na nova fase da sua vida que Deus ele vai provar a sua integridade. Na nova fase da sua vida que Deus vai provar se de fato você está disposto, sabe, a vencer os seus sentimentos, as suas tentações. É na nova fase da sua vida que Deus vai dizer assim: será que ele está pronto para dar o próximo passo? Será que ele está pronto? Será que eu posso fazer dele um juiz? Será que eu posso fazer, sabe, dela uma levita, um pastor? Será que eu posso fazer um jogador de futebol? Será que eu posso fazer dela, não importa se seja uma simples doméstica. As domésticas são importantes para Deus também. A Bíblia fala de uma que vivia na casa de Naamã, a mulher fez toda a diferença. Então ser influente não é o tamanho do seu cargo, mas sabe, como você encara, como você se torna responsável por aquilo que Deus confia em você. E José está na casa de Potifar, e ele sabia que não podia tocar na mulher de Potifar. Só que teve um dia que ela se aproximou dele, a gente conhece o texto. A Potifera chegou aqui e cai para a gente aqui, ó. A mulher de Potifar não era feia. Primeiro que Potifar era um cara importante. Ele ia escolher, ele tinha recursos, ele tinha autoridade, ele tinha influência. Ele ia escolher uma mulher bonita. E vamos falar aqui, não tinha silicone, mas tinha leite de cabra naquela época. Tinha lama do mar morto, turbinada. Esses dias eu estava indo pregar em Campo Grande, uma conferência, e sentou a Potifera do meu lado no avião. Se é na rua você corre, mas no avião não tem pra onde você correr. E avião da Azul só tem 2 cadeirinhas, meu filho. E ela sentou e a bonita, e não estava satisfeita de ficar me encarando, ainda decidiu no meio do voo fazer perninha de índio. Um short curto que tinha só um palmo. E ela dobrou a perninha e ficou olhando para minha cara com uma bilha, um olhão lindo. E eu falei: Deus, não tem para onde correr, o Senhor, a tua palavra diz para a gente fugir, mas para onde que eu vou fugir agora? Começou a decolar o voo, não tem outra cadeira, onde é que eu sento, o que eu faço? E naquela noite, ou melhor, naquele voo, e eu entendi assim que o voo estabilizou, eu abri, peguei minha Bíblia, e eu vi ela toda animadinha, olhando para mim com as perninhas, sabe, daquele jeito, perninha de índio, e eu disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu peguei minha Bíblia e comecei: Romandacandarabachuriandarabaketoro xerabacanta. Cada um tem que se reinventar, cara. No instante ela pensou: esse cara é maluco. A perninha baixou, o óculos veio para a cara, se encostou do lado. E eu comecei mais alto: e ela, cara, cada um usa a arma que tem. O que você não pode é negociar a sua integridade, porque o lugar que Deus está te levando é um lugar de confiança. E se você não for confiável agora, lá na frente você vai, sabe, comprometer o propósito. E Deus não tem 2 José para uma geração, Ele tem uma única opção. Você não é o plano B de Deus, você é o plano A. Sabe, você não é igual ao jogo de futebol, que um para cada lado, e sobra a última vaga, chamam você para jogar bola. Não, não é assim. Antigamente, eu sempre era a última opção dos congressos. Como é que eu comecei a pregar nas igrejas? Bertelli não podia ir numa agenda, ele me indicava. O Luiz não podia ir numa agenda, me indicava. Porque eu era o moço dos profetas, ficava segurando a mala. E agora, quando as pessoas ligam para a gente e falam assim: cara, você orou? Deus mandou você convidar a gente? Não, porque a gente estava querendo trazer aqui, não vou falar o nome dos meus amigos também, a galerinha top aí que tem aí. Mandou fulano, mas não tinha vaga. Eu falei: não, eu não sou a segunda opção de Deus. Vai encontrar a pessoa certa. Deus, Ele quer me levar do meu jeito, das minhas limitações, para compartilhar algumas verdades. Então eu só quero estar onde Deus quer me levar. Então por isso eu não tenho agenda, eu tenho propósito. Então José está ali no novo, quem aparece? A Potifera. Falou: José, vem para cá, deita comigo.
eu tenho um caminho mais rápido. O diabo sempre tem um caminho mais rápido. E o diabo, quando vem, querido, para enganar a gente, ele não traz coisa ruim, não. Ele não traz roupa falsificada, não. Ele traz uns tênis de maneiro assim, igual lá do Zeca, história. No caso aqui não foi o diabo, foi você que me abençoou. Mas ainda bem que foi você. Imagina chegar lá no hotel, me toca lá e fala assim: tem uma menina aqui querendo trazer um tênis. Eu não desço nem para ver. Não, falou, o Zeca está aqui. Eu falei, cara, vou descer. É meu brother, vai me abençoar. Tá aí, trouxe o tênis, mandou escolher. Agora, se é uma menina, fala, eu quero, você pode tirar foto comigo? Primeira coisa, tirar foto comigo, não precisa botar a mão, é foto. Então a Potifera chegou e falou, José, vem para cá. Você sabe o que é para uma pessoa perder a capa? Aquela capa que José perdeu quando seus irmãos lançaram na cisterna, tinha valor para ele? Sim ou não? Sim ou não? Claro que tinha. Sentimental, espiritual, de propósito. Era simbólico, mas era importante. Só que agora, quando a mulher de Potifar aparece, sabe o que acontece com ele? Ele deixa a capa dele cair de novo. E ele corre. Parece que eu estou lembrando de Jesus, quando diz assim para a gente, não adianta caminhar uma légua, tem que caminhar a segunda. Se te pedirem a capa, também entregue a túnica. Então na vida você vai ter que perder para você continuar firme no propósito. E ele falou assim, eu vou perder a capa mais uma vez, mas eu não perco, sabe, a chamada de Deus na minha vida. Talvez na segunda etapa você vai ter que perder amigos. Tinha gente que eu andava, mas quando chegava no hotel, o papo dos caras era estranho. Eu falei, eu não quero mais andar com esses caras. Sabe, tem igreja que a gente vai que o papo é estranho, então eu não vou mais. Eu não sei o que você vai ter que deixar para trás, mas se Deus está gerando algo em você e te preparando para o seu reino, algumas coisas vão ficar no meio do caminho. E muitas vezes são pessoas que vão ficar no meio do caminho. Às vezes você vai ter que trocar o número do teu telefone. Às vezes você vai ter que bloquear suas redes sociais. Às vezes você vai ter que, sabe, tomar algumas decisões que parecem ser loucas, mas são importantes. Imagine José saindo nu da casa de Potifar. Foi o que aconteceu, peladão. Saiu correndo. Vem cá, José. Ei, querido, cuidado com essa conversa, que as pessoas querem te apresentar um caminho mais fácil. Cuidado com esse evangelho, que as pessoas querem te introduzir por um caminho que pode tudo, Deus te entende. E sabe, a graça de Deus não é um motivo para você pecar. A graça de Deus é uma verdade para você ser transformado. Isso é graça de Deus. É assim que eu lido, porque eu tenho na graça um motivo para buscar a transformação. Nós não somos como Moisés, colocamos um véu sobre a nossa face. Nós somos transformados de glória em glória. Então, cara, não importa como eu cheguei aqui, você pode chegar aqui quebrado, mas isso é graça, te envolve, você vai sendo restaurado. E José, então, nessa temporada do desconhecido, ele conhece também não só uma nova atividade de vida, mas ele conhece um novo nível de tentação. Não pensa você que você vai ficando mais perto do altar, que as tentações vão embora, elas vão aumentando. Enquanto mais perto do fogo, mais quente fica. Um dia um cara falou para mim assim, cara, eu vou casar. Segura essa aí que tu vai casar daqui uns dias. Cara, eu vou casar porque, cara, casa resolve os problemas. Querido, casa os problemas aumentam. E é maior mentira que casamento acaba com tentação. Aumenta a tentação. As lutas são incríveis. As guerras são outras. O adversário agora é outro, meu filho, é a tua mulher. Ou teu marido. São níveis. Então, cara, eu vou casar rapidinho aqui, porque vai resolver, não vai resolver nada. Se você vai casar rápido porque Deus te direcionou, amém. Mas se você vai casar rápido para fugir, eu quero dizer que os níveis vão mudar. E José agora está no novo, com novos níveis. E ele decide deixar para trás a capa dele, porque ele sabe o que Deus está construindo dentro dele. E o que acontece? Ele vai entrar numa outra fase da vida dele. Essa é difícil. A fase da perseguição, a fase da humilhação. No primeiro momento ele é abandonado, no segundo momento ele vive um novo tempo, desconhecido. Só que no terceiro momento, na terceira fase, temporada da vida dele, José vai viver o quê? Vai viver a humilhação, a perseguição, calúnia. Não existe homens que Deus vai levantar para liderar gerações sem serem afrontados, caluniados. Um dia desse, segura a onda aí. Segura a onda aí em cima, hein? Estou pregando, hein? Um dia desse, um pastor veio se aconselhar e falou, cara, ministério é muita perseguição, as pessoas falam muito de mim. Eu disse, e não falaram de Jesus, rapaz? Será que você é melhor do que Jesus? Então as pessoas vão, sabe, te perseguir, elas vão te caluniar,
E em alguns momentos você vai passar por algumas prisões na sua vida. Você vai passar por aquilo que você não merecia passar, mas faz parte. Não é uma questão de mérito, é uma questão de propósito, de formação. Bem-aventurados sois vós quando pelo meu nome for o quê? Caluniados, perseguidos, injuriados. Então, deixa eu te falar uma coisa. Perseguição, ela faz parte da nossa vida. Conflito faz parte da nossa vida. E José está onde? Na prisão. Agora, para onde Deus vai te levar, depende muito de como você vai reagir quando você estiver sendo perseguido, afrontado, caluniado, injustiçado. Cara, eu falo para Deus, Deus, eu sou um colecionador de injustiça. Eu falo, para de charme, cara. Injustiçado foi o meu filho, que era você que tinha que estar lá e foi ele que foi no seu lugar. Eu falei, já entendi o recado, obrigado. E eu retomo a minha insignificância. Então tem uma temporada na sua vida que é muito importante. É aquela guerra, sabe? Que você quer, é o meu direito, é o meu dever. Eu resolvo, tu não é barraqueira. Segura a tua onda. Então assim, aprenda a ficar em silêncio. E José agora está onde? Está no cárcere, está preso, na masmorra. E sabe como é que José faz enquanto está no cárcere? Ele continua servindo. Servir quando tudo vai bem é uma bênção. Quero ouvir você servir quando tudo está dando errado. Eu quero ver você servir quando as pessoas estão te odiando. Eu quero ver você servir quando, sabe, você se sente perseguido. Eu era pastor, chegou uma irmã na igreja lá, e eu fui pastor de igreja tradicional, e de uma denominação, né? E aí a irmã chegou e falou assim, pastor, e a partir de hoje eu estou dizendo para o senhor que eu não quero mais estar no coral. Então as igrejas tradicionais tinha coral, tinha conjunto, tinha essas coisas, e eu acho lindo, mas lá na igreja não tem mais isso. E aí a irmã falou assim, eu estou indo embora porque a regente me perseguiu, e que sei lá o que, começou aquela síndrome da perseguição. Eu vou embora daqui, eu vou fugir daqui. E eu falei, está aqui minha carteirinha de membro. Antigamente tinha essas coisas, carteirinha de membro. Eu chamei ela, quem quer fazer aqui a encenação? Pode ser você? Você vai se arrepender, hein? Eu falei, Deus, vem cá aqui mesmo. Ela falou assim, Deus, ela não quer mais compromisso com você. Ela falou que vai deixar tudo, que ela está sendo perseguida. Então mata ela, Deus. Deus tira a vida dela agora. Porque a vida dela só tem sentido se ela estiver no centro do teu propósito. Ela não quer mais te servir. A irmã deu um pulo, deu um xarabacândora, xuriando, arabás. Ele falou, não, pastor. Eu falei, deixa de ser imatura. Se Deus vai te colocar em um lugar difícil, é porque Ele quer te usar lá. Talvez você está num lugar difícil, Deus quer te usar lá. Assim que eu fui ordenado pastor, isso 1900 e muito tempo atrás, a carcaça aqui é antiga. Eu fui pastor com 21 anos de idade. E eu me lembro que eu chegava na minha família, todo mundo católico, cara. Aí pensava, chegou o pastorzinho. Era uma perseguição, uma batalha, uma guerra. E primo médico, primo isso, primo aquilo, sei lá o que, todo mundo, o pastorzinho. Uma perseguição, cara. Foi só começar a morrer gente na minha família que eles começaram a reconhecer o meu ministério. Morreu o primeiro, eles me ligavam, cara, tem uma missão para você, você vai ter que dar um suporte à família, você vai ter que orar por todo mundo, você vai ter que dar notícia para todos os seus X. Eu disse, deixa comigo. Eu ia lá servir a minha família, ministrava a minha família. E começou a ver as enfermidades, câncer, dificuldades. E para quem que eles ligavam? Para o pastorzinho. Então, Deus está tratando de você. Então essa temporada na sua vida de perseguição, não fica achando que você é a única pessoa que está sendo perseguida, afrontada, injustiçada. Sabe, Deus te colocou ali, tem um propósito. José era um cara tão convicto que ele assumiu logo a sua posição de excelência. E o que José sabia fazer? Qual era a habilidade dele espiritual? Interpretar sonho. O que ele vai fazer no cárcere? Vai interpretar sonho. Aprenda a se mover em tempos difíceis. Aprenda a exercer o que você carrega em tempos difíceis. Tem gente que só quer louvar quando está no louvor. Tem uma voz linda, tem uma chamada, mas porque não teve uma oportunidade aqui em cima, não quer tocar o seu ministério. Louva na praça. Aqui tem um ônibus aqui, louva no ônibus. Louva no Uber. Louva no banheiro, vai que o vizinho vai ouvir. Não, mas eu quero a minha oportunidade, eu estou sendo injustiçada. É meu tempo, é minha hora. Não, o tempo quem sabe é Deus, não é você.
Só que você quer o quê? Você quer fugir do tratado de Deus. E tudo isso que o José está passando, que está forjando o cara. Aí ele interpreta o sonho do padeiro, interpreta o sonho do copeiro. Todo mundo faz promessa, mas todo mundo esquece. Você vai ter que entender uma coisa: você vai servir as pessoas não por aquilo que elas vão fazer por você, mas simplesmente porque essa é a sua função. Ah, mas eu ajudei tanto minha amiga, cara, eu consolidei, eu discipulei, olha o que ela fez. Ei, Deus sabe o que você fez, então não precisa ficar propagando o que você fez. Não fica jogando na cara o que você fez. Faz porque você tem que fazer. Ama porque você tem que amar. Cuida porque você tem que cuidar. Eu ia colocar uma foto minha aqui hoje, mas eu desisti. Mostrei para o rapaz e falei assim: rapaz, o tempo fez bem para você. Cara, eu ajudei muitas pessoas, eu não sei nem onde elas estão, mas a semente de Deus não se perde. O padeiro que José interpretou o sonho, ele morreu. O copeiro que se esqueceu, um dia ele lembrou. E na verdade não era ele lembrando, era Deus lembrando de José. Porque Faraó teve um sonho. A gente conhece o texto. E quando o Faraó teve o sonho, ele precisava de um direcionamento. E quem é que estava preparado para isso? José. Então mandaram chamar José. E a notícia foi essa: José, faz a tua barba porque Faraó quer falar contigo. Ainda bem que eu fiz a barba hoje. Mas sabe o que significa a linguagem de barba na Bíblia? Maturidade. Deus não vai começar a usar você enquanto sua barba não crescer. Então alguns vão ter que comprar um produtozinho para passar. Não, não é isso. Você vai ter que crescer espiritualmente. Você carrega sonho, mas você não tem maturidade. E muito sonho para quem não tem maturidade é ilusão e frustração. Então Deus está te segurando para você não se iludir e não se frustrar. Até nas meninas a barba vai crescer. Isso parece uma verdade na vida de algumas já. A barba tem que crescer. Estou brincando, gente. Eu brinco com a minha mulher, ela fala assim: vai, ela, eu tenho que fazer, tem que botar um negocinho. Vai. E outra coisa, hein? Quem quer casar aqui, levanta a mão. Mulher bonita custa caro, tá? Tratar a mulher não é fácil, não. É um desafio grande. A irmã entrou no Instagram da minha esposa e falou assim: cara, tua esposa é linda, viu o cabelo dela? Eu falei: eu que sei quanto custou. Eu é que sei. Ainda bem que é de 3 em 3 meses. Ainda bem que é de 3 em 3 meses. Mas tem que retocar. Eu falei: não, minha filha, faz tudo de uma vez. Espera mais um mês e faz tudo de uma vez, porque o preço é quase o mesmo. Do retoque tudo é quase a mesma coisa. Eu falo: espera mais um pouco. Então a barba cresceu. Esse vai ser um sinal. Sabe que você vai entrar na próxima temporada da sua vida, a temporada do reconhecimento. A barba tem que crescer. Foram 13 anos. Sabe, mas tudo agora é tão prático, é tão rápido. Eu começo a pregar ontem, já tenho seguidor, e todo mundo me segue, e eu já tenho uma doutrina para apresentar na internet. Ei, cara, cuidado com aquilo que, sabe, ainda não é consolidado. A gente tem que respeitar, tem que reconhecer, mas eu gosto muito de andar com os pais. Eu gosto de andar com gente que tem maturidade. Eu não abro mão de sentar para ouvir o meu pastor. Eu não abro mão de estar num culto de gente madura. Eu não abro mão de pelo menos 3 vezes no ano participar de congressos e conferências de pastores para sentar lá e falar: cara, eu estou aprendendo. De ouvir conselhos, de ouvir puxões de orelha, seja do Djalma, seja do Luciano Subirá, seja do Hernandes, seja quem for. Eu falo: cara, eu quero ouvir, me ensina. Seja do pastor desconhecido, porque a gente só quer ouvir também quem é conhecido, mas às vezes tem alguém que não tem nome, mas tem sabedoria. Então José estava lá, o Faraó mandou chamar José. Nessa noite quem vai te chamar não é Faraó, é Deus. Talvez não para você sair do cárcere, mas para você entrar na cisterna, para você entender o processo de Deus, para você entender cada ciclo da tua vida. Deixa eu te contar uma experiência. Quando a minha denominação me enviou para a minha cidade, na inauguração foi incrível. Sabe quantas pessoas tinham na inauguração? Quase 1000. 50 pastores. Na época a Fernanda Brum foi louvar todo mundo. Isso em 1900, já disse, muito tempo atrás. Aí, cara, eu estava me sentindo. O pastor da convenção, ele não me deu nem a oportunidade, só me apresentou: olha, eu quero apresentar, ele é jovem, menino que saiu do seminário, mas ele, sabe, vai desenvolver um trabalho aqui. Como na verdade aquelas pessoas que de lá estavam fossem as minhas ovelhas. Na verdade eram visitantes de várias igrejas da denominação.
Domingo que o negócio ficou bom. Quando eu cheguei no culto, tinha só eu e minha mulher. E mais um casal diácono que foi enviado. Eu disse, aham. Eu disse, mas cadê o louvor? Não tem louvor. Aí você pega lá o livrinho para você cantar. E aí, na hora de limpar a igreja, que você vê o desafio, porque não tem ninguém para limpar, você limpa a igreja sozinho. Então, cara, não despreze os pequenos começos. Deus está preparando você. Lembre-se, a mente tem que ser de governador e o coração tem que ser de filho. Deus não pode esticar mais de uma área e você se perder numa outra área. Então tudo isso é uma forma de Deus, sabe, ajustar você. O faraó manda chamar José. Cara, José interpreta o sonho. O faraó fala, cara, acharíamos alguém com espírito de excelência como esse cara aqui, esse hebreu. A partir de hoje, José, você vai ser o segundo aqui, cara. E faraó, o que ele faz? Ele dá uma túnica para José, de linho. O que significa túnica de linho na Bíblia? Justiça de Deus. Ele tinha perdido 2 túnicas, mas agora ele vai receber uma túnica que ninguém mais vai tirar. Algumas coisas as pessoas podem até tirar de você, outras não. A primeira túnica quem deu foi o pai. A segunda quem deu foi Potifar. A terceira não é faraó que está dando. A terceira é Deus que está dando. Ele recebe um anel que fala da autoridade que ele tem agora. Ele recebe um colar que representa a honra de Deus na sua vida. O faraó fala assim, só no trono eu vou ser maior do que você, José. José, tudo bem. E José vai, sabe, viver aquele tempo com o faraó. A gente conhece a história, o que José interpreta para faraó, o tempo de fome que ia vir sobre o Egito, sobre as nações. Mas o que eu acho mais lindo, não tenho tempo para a gente dar uma avançada. Eu acho mais lindo quando vem dias de fome e os seus irmãos, orientados pelo seu pai, descem o Egito para buscar alimento. E no primeiro momento a gente percebe que o José tá resistente, mas ele se abre. Ele se abre para ajudar os seus irmãos e ele condiciona algo muito relevante. Ele condiciona os seus irmãos a continuidade da ajuda. Eles trouxerem Benjamim até o Egito. José agora, ele é tão maduro e ele é tão seguro da posição que ele tem, que ele quer evitar que uma geração mais nova sofra aquilo que ele sofreu. Quem é Benjamim? Benjamim representa uma geração que tem que ser preservada. Algumas coisas que nós vivemos é para que outros não venham viver, para que outros não venham sofrer. E todo testemunho de José vai, sabe, proteger uma geração futura. E sabe o que eu acho mais incrível? Gênesis 45, a Bíblia diz que os seus irmãos retornam com Benjamim. E José se dá a conhecer os seus irmãos, porque até então José sabia que eram os seus irmãos, mas os seus irmãos não sabiam que era José. Quantos anos se passaram e José agora vai rever a sua família, e a sua família vai rever José. A Bíblia diz que José faz todo mundo sair da sua presença e fica só ele e os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele bate no peito, ele dá um grito, ele fala: eu sou José. Segura a onda vocês aí, porque tudo que aconteceu comigo não foi culpa de vocês. Foi o próprio Deus que permitiu eu passar por tudo isso para a preservação da vossa vida. A maturidade de entender que ninguém te fere, mas é Deus que te prepara. Que ninguém te trai, mas é Deus que te alinha. Que ninguém se esquece de você, porque é Deus que te esconde. Sabe que ninguém pode roubar a tua cadeira, porque ela está preservada por causa do propósito. E José fala assim, eu sou José, o vosso irmão. E a Bíblia diz que ele chorou, cara. Eu amo quando eu vejo reis chorando, governadores chorando, pastores chorando, louvor chorando, porque sem sensibilidade não tem propósito. Sem essência não tem propósito. Sabe, a minha maior preocupação é ver muita gente subir no altar e não chorar mais. É muita gente louvar e não chorar mais. Agora José está chorando. Ele chorou no nível tão profundo que podia se ouvir da casa de Faraó. Ele gritou, ele botou para fora, ele disse: eu sou gente, vocês são os meus irmãos, fiquem tranquilos, não foi culpa de vocês, tudo que vocês fizeram comigo foi Deus. Cara, você sabe o nível de maturidade? Só para você entender, é como eu olhasse hoje na cara do cara que me abusou e falar assim: fica tranquilo, você errou, mas foi Deus.
Hoje eu posso sentar com quem foi abusado e falar para essa pessoa: você não precisa cometer um suicídio. Você não precisa tirar a sua vida e os seus sonhos porque você foi abusado. O que você precisa é perdoar. O que você precisa, sabe, é liberar o seu coração. Hoje eu posso sentar com quem foi traído, porque eu também fui traído, e falar: cara, vai devagar, não mata uma geração, porque você está se achando no direito de dizer o que você quer no altar. O altar não é para ferir pessoas, o altar é para cuidar, para amar, é para aspirar, é para tocar uma geração. E agora José está gritando, dizendo assim: eu sou José, cara, segura a tua onda aí. Eu fico pensando nos irmãos de José, olhando um para o outro, dizendo: cara, ele vai matar a gente. Deus não vai te colocar numa posição para você se vingar das pessoas. Tem gente que uma vida inteira ficou solteiro, porque o bichinho é feio, e Deus foi lá, caprichou, abençoou, ele entendeu, arruma alguém, a primeira coisa que ele faz é pouso na igreja. Vai desfilando com a namorada: Deus me deu. Não é para isso que Deus vai te dar um casamento, é para servir uma geração. Deus vai te dar um carro para você tirar onda, é para servir uma geração. Deus não vai te dar uma faculdade para você tirar onda, é para você servir uma geração. Não é para você se vingar. O que Deus vai te dar não é para você dizer: está vendo aí, vocês não acreditaram em mim, agora vão ter que me engolir. Não, cara, Deus me deu isso aqui não é meu, está na mesa, é para servir vocês. E José faz isso. José pega tudo, ele diz: sabe quem eu sou? Eu sou. Ele já não era mais governador do Egito só, ele era pai de Faraó. Você entendeu o nível que ele entrou? Porque se você nunca perder a tua visão de filho, Deus pode tornar você um pai geracional. Porque eu fico pensando, tem tanta gente falando de paternidade na igreja, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: quem é o teu pai? Quem é o teu pastor? Ah não, no meu caso eu sou igual a Abraão, é direto com o Melquisedeque. Parabéns. Não, eu creio num Deus que, sabe, Ele nos levanta à medida que nós reconhecemos. E José agora é pai de Faraó. Ele fala: Deus me fez, sabe, pai de Faraó. Tudo isso que está acontecendo aqui, Deus colocou nas minhas mãos. Ele fala assim: caramba, e agora? Não, fica tranquilo. Foi para a preservação das gerações. Sabe o que ele faz? Tem alguém aqui de 17 anos, de 15 anos aqui para vir aqui? Mas tem um menino, quero um menino, que eu quero dar um abraço bem forte. Você, cara, você que estava comigo hoje. É você que estava lá comigo hoje, lá, me servindo? Vem cá, cara. Cara, ele segura, ele fala assim, ele segura no pescoço de Benjamim, ele começa a beijar Benjamim. Por que ele beijou tanto Benjamim? Porque está dizendo: eu passei tudo isso que eu passei para ser uma conexão entre duas gerações. E ele faz uma pergunta: cadê o meu pai? Ele fala: cadê o meu pai Jacó? Eu quero ver o meu pai. Quem que é o mais velho aqui nessa noite? Tem alguém aqui que é mais velho? Quem que é o mais velho? Rápido. Tem alguém aqui que já passou dos 40? Só eu. Dos 50? Só eu. Vem cá, pastor, vai ser você mesmo velhinho hoje. Está achando que você é garotinho? O tupete disfarça, mas a carinha revela. Ele segura aqui assim, ó. Ele fala assim: eu quero cuidar das duas gerações. Eu quero cuidar daqueles que estão começando, mas eu quero cuidar também daqueles que estão finalizando uma fase. Sabe qual é o problema dessa geração aqui? Porque ela acha que não precisa da próxima geração e muito menos da geração inicial. Não, eu sou absoluto. Eu não preciso de pastor e nem preciso de mais de ninguém. Eu tenho medo dessa geração, porque eu acho que essa geração uma vida inteira me perseguiu. Você está comigo aqui? José, ele entendeu que a mente dele é de governo, mas o coração dele é de filho. Ele entendeu que ele tem autoridade. Aprenda uma coisa: o seu dom de governo não pode ser maior do que o teu dom de serviço. Ah, eu sou apóstolo. Deus não quer saber do teu anel, Deus quer saber do teu coração. Aí eu falo inglês, eu falo isso, eu falo aquilo. Não quer saber nada disso. Ele quer saber o que você vai fazer. Sabe qual foi a proposta de José para os seus irmãos? Sim, a partir de hoje vocês vão morar comigo, eu vou cuidar de vocês. Deus não quer te dar um anel, não é um colar. O que Deus quer te dar é uma oportunidade de você fazer a diferença na vida das pessoas. O que Deus quer te dar é uma oportunidade de você servir. Cara, eu olhei para esse menino hoje, orei com ele, entreguei uma palavra para ele. E qual foi a palavra que eu te entreguei hoje? Que você é um? José. Eu falei: quantos anos você tem? 17. Aí eu falei: quantos anos você tem? Ele disse: 17. E é tão bom ver, cara,
uma galera chapada. É tão ver uma galera incendiada. Eu não quero matar essa geração, mas eu quero ser uma conexão dessa geração com essa geração aqui. Porque você pode ser um míssil, mas se você não tem uma plataforma de envio bem ajustada, você não tem como se lançar. Você pode ser uma flecha, mas se você não tem um arco, você vai passar uma vida inteira na aljava. Então, não basta ele ter um potencial fora do comum. A gente precisa conectar as pessoas, e José está fazendo exatamente isso agora. Ele está entendendo o que Deus confiou. Eu te pergunto, o que Deus realizou na vida de José, aquele sonho que ele teve, era um sonho por sonho? Cara, para que Deus vai te dar um ministério? É para servir as pessoas. Eu tenho uns cara que andam comigo que são esquisitos. Eu tenho uma galera que anda comigo lá, uma galera de 30 milhões todo mês. Os caras andam comigo, os caras são esquisitos. Os caras que tem muito empregado, que tem muita gente. Outros juízes, outros médicos. Sabe por que eu fico impressionado? Eu chego na igreja, eu chego nos lugares, eles estão no meio da cantina servindo as pessoas. O cara que tem milhares de funcionários. Eu tenho amigos que caminham comigo de outro ministério, e uns que são do meu ministério falam assim: cara, como é que eu posso servir esses jovens? Como é que eu posso ensinar essa galera? Deus me fez ser aprovado em tantos concursos para quê? Para me ajudar as pessoas. O seu sonho não pode ser um troféu pessoal. O seu sonho não pode ser uma oportunidade para você pisar nas pessoas. Cara, Deus quer construir uma mentalidade de governo na sua mente, mas Ele quer preservar o seu coração. José naquele momento podia se vingar de todo mundo e falar assim: cara, eu sou absoluto nessa hora. Quem manda aqui sou eu. Eu vou arrumar uma casa para vocês no pior lugar. Ele colocou aquela galera na terra de Gozém, a terra mais próspera do Egito. Ele trouxe todo mundo para perto. Ele quis ajudar, ele lembrou da família, ele lembrou das pessoas, ele lembrou de todo mundo, ele cuidou de todo mundo. Por quê? Porque ele não pulou etapas na sua vida. Não pule etapas. Nessa temporada que você está aí, eu não sei qual é, se é do começo, se é do meio, se é do fim. Só saia dela quando o próprio Deus te tirar. Quem sabe Deus está te escondendo em meio a todo esse processo. A gente estava falando de namoro hoje, obrigado, bonitinho. Você tem namorada? Mas também não tem idade para namorar? A gente está falando de namoro hoje. E, cara, cada história, cada um contando a sua história. E a gente fica meio ansioso para construir isso na nossa vida. E ontem eu contei meu testemunho um pouquinho e tal. E infelizmente eu tive um rompimento de noivado. E nesse rompimento de noivado eu fiquei muito ansioso, muito ansioso, muito ansioso. E cara, eu estava agitado no culto, eu queria, sabe, eu olhava para tudo quanto é lugar. E eu falei: Deus, faz, mas eu sabia que não era o tempo. E eu estava tão ansioso que eu falei assim: Deus, chega, hoje eu arrumo alguém no culto. E no culto, infelizmente, é um lugar fácil para você arrumar pessoas. Infelizmente é, porque tem muitas pessoas desatentas, sem entender que Deus não tem namoro, Deus tem propósito. E Deus me deu uma palavra muito forte naquele dia para mim, que ele disse o seguinte: cara, você tem que entender uma coisa: se você estiver com a pessoa errada, a pessoa certa nunca aparece. Eu falei: então como é que faz? Fica sozinho até eu te apresentar a sua esposa. Só que a ansiedade deixou? Não deixa. E eu falei: hoje eu pego. Eu falei: hoje eu pego. Eu saí do culto já fisgando a menina, saí com ela, batendo papo, e fomos pro pé do pão do ônibus, comecei a desenrolo para lá, desenrolo para cá. E quando eu fui beijar a menina, apareceu uma mulher no quarto andar, cara, uma senhora, abriu a janela: ei, menino! Eu falei: fala, tia. Tia, não, eu estou orando por você, para Deus te dar o seu casamento, e não um relacionamento qualquer. Essa aí não é tua. E aí eu falei: essa velha tinha que aparecer logo agora. E aí eu fiquei todo frustrado, a menina toda sem graça, todo mundo pondo ônibus, olhou, ia dar só um beijinho para marcar um esquema para depois. Cara, eu voltei, fui para casa chorando. Sabe o que Deus falou para mim? Você só está tardando aquilo que eu estou fazendo, que estou fazendo na sua vida. Você tem que aprender a lançar sobre mim toda a sua ansiedade. Eu não vejo José em nenhum momento perguntando: Deus, quando é que você vai me tirar do calabouço? Deus, quando que você vai me tirar da cisterna? Ele pode até orar,
Deus, quando que o Senhor vai me tirar da casa de Potifar? É Deus que tira, é Deus que promove, é Deus que conecta, é Deus que faz. Você tem que entender o tempo de Deus e a forma que Deus está trabalhando na sua vida. Sabe o que aconteceu? Deus me deu um sonho, cara. E eu sonhei eu casando com uma menina, com tomara que caia, vestidão lindo, pau, bonita. Depois você entra no meu Instagram que você vai ver. Eu sonhei casando, eu falei, cara, que doideira. E quem ela era? A minha noiva que tinha ido embora. Eu falei, eu não vou atrás dela, Deus me deu o sonho. Aí aquilo, meu coração entrou em... Pastor, Deus então fala com o sonho, cada um com a sua experiência, meu irmão, negócio de namoro. Você busca o seu conselheiro, o seu discipulador para ele te direcionar, ok? Senão daqui a pouquinho vai chegar alguém e falar assim, o senhor não tem uma profecia para a minha vida sentimental, não? E aí eu tive essa experiência pessoal e intransferível, amém, gente? Porque senão você vai ficar olhando no Instagram do menino, vai sonhar e vai achar que é de Deus. Eu falei, eu também tive um sonho, Deus falou comigo. E naquele dia, um dia depois nós trocamos um telefone. E ela falou, como é que você está? Eu falei, estou bem. Eu falei, você? Ela disse, eu também estou bem. E ela falou, o que você está pensando na sua vida sentimental? Eu disse, eu vou casar. Ela, com quem? Eu falei, ué, você está tocando a sua vida, eu estou tocando a mim em Deus. Ela disse, você está firme mesmo na igreja? Eu falei, estou firme. Eu preciso ir nessa igreja que deu jeito em você. Eu falei, não é a igreja que dá jeito, é Jesus. E eu era batista, eu tinha saído da Batista. Pelo processo que eu passei, eu estava onde? Na bleia. Eu estava na bleia. Pensa, irmãos, uma vida inteira, seminário batista, colégio batista, o que eu estou fazendo? Mas era os mistérios de Deus. E aí o que aconteceu? Ela, desesperada naquele dia, foi lá no meu trabalho e falou assim, cara, me fala mais do sonho que você teve, que você vai casar, como é que é isso? Me conta. Eu falei, na minha vida, eu e Deus, papai está fazendo, está trabalhando. Aí ela falou assim, pô, vamos marcar para sair. Eu falei, vamos. Sabe onde é que eu levei ela? Numa vigília. Ela batista, ela nunca tinha entrado numa vigília. Cara, ela chegou com a calça rasgada, esticada, popozuda, uma tomara que caia. E eu fui naquela vigília daquele povo mesmo da bleia, do roupão, do manto, do pandeiro, da sanfona. Lá na favela, no Jacaré, no Rio de Janeiro, lá no Jacaré. E aí, cara, ela falou, você me trouxe para aqui, para esse lugar. Eu falei, foi, é minha identidade, é quem eu sou. Cara, ela ficou a vigília inteira, e ela ficava, e ela não sabia como é que era o negócio do mistério, e o pessoal do mistério ia lá, e o pessoal... Cara, acabou a vigília, 6 horas da manhã, ela olhou para mim e falou assim, cara, você está transformado. É esse homem que eu sonhei uma vida inteira. Um homem que não quer prostituição, que não quer motel, que não está domingo na igreja e está nas boates depois do culto. Um cara que não está perdido, se prostituindo, viciado. Cara, você é diferente. Você não me agarrou, você nem me deu um beijo. Cara, eu estou vendo Deus em você. O que aconteceu? E ela começou a chorar. Ela falou assim, você me traz aqui outras vezes? Cara, quando você precisa ser introduzido em um lugar, lembra qual foi a orientação de Mardoqueu para Esté? Porque um pai intencional não vai te iludir, vai mandar você se separar. E Mardoqueu, ele disse para Esté, é um ano de purificação. Talvez o que você está passando, na verdade, é um processo de purificação. E você tem que lançar toda a tua ansiedade. Você tem que deixar Deus ser Deus na tua vida. Você tem que deixar Deus construir cada etapa da sua vida. Mas você está querendo forçar Deus a fazer o que você não está pronto. Sabe o que Deus me falou? Acerca de alguns projetos que não aconteceram na minha vida. Ele disse, não vão acontecer, porque eu só vou te entregar aquilo que não está no teu coração. O que está no teu coração eu não te entrego, Mahatma. Eu te entrego o que está no meu coração. Outra coisa, Mahatma, eu não vou perder você de vista. Se eu te dou agora, você se perde. Então por isso que tem algumas coisas que Deus não te deu ainda. E Ele está construindo, Ele está trabalhando, Ele está preparando você. Por quê? Porque a mente tem que ser de governador e o coração tem que ser de filho. E aí, o que você fala? O que eu falo é o seguinte: você pode ser o próximo José que Deus vai levantar. Os seus sonhos podem ser sonhos de Deus e não fruto da sua imaginação. Agora você está disposto a passar por cada etapa? Você está disposto a esperar? Está disposto, Deus, sabe, construir esse odre? Todo mundo quer ouvir o novo, mas ninguém quer permitir que o odre seja expandido. E Deus está expandindo o seu odre para derramar um vinho novo. Quero orar por você nessa noite.
Pastor, eu não me identifiquei com a mensagem. Você não tem que se identificar com a mensagem. Você tem que se identificar com aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Você tem que entender aquilo que Deus quer gerar em você e a partir de você. Lembra o sonho de José? Ele servindo seus irmãos? Agora se cumpre. Sabe o que a minha Bíblia diz? A minha Bíblia diz que por não se levantar um outro José que Faraó o reconhecia, uma nação inteira pereceu. O povo hebreu só foi aprisionado no Egito porque não teve um outro José. Sabe por que tem tanta gente no mundo sofrendo? Porque Deus te coloca numa posição e você se corrompe. Eu amo academia, só não estou fazendo. Mas academia é bom. Aí você vai para a academia, Deus te coloca lá, e a primeira coisa que você faz é botar a música do mundo. Botar uma roupa que não tem o mínimo de condição de você se guardar. O mínimo. A calça é agarrada, mas a blusa pode ser comprida. Aí Deus te coloca numa posição pública, você fica arrogante. Você se acha o dono da verdade. Esse amigo meu que é juiz, William Douglas, ele não atende ninguém dentro do seu expediente porque ele está servindo o Brasil. Ele é um juiz federal. Mas quando acaba o expediente dele, se um amigo dele bate lá, precisa de um conselho, ele abre o gabinete dele para atender. Aí Deus te faz jogador de futebol, sabe o que você faz? A primeira coisa é uma festinha comemorar e bebe uma cerveja. A primeira coisa que você faz quando Deus te dá uma roupinha legal e sabe, uma condição legal, um carro legal, sabe o que você faz? Você vai atrás do que você quer. Você falta o culto, você falta a rede, você falta a célula, você falta tudo, cara. Então por isso que Deus está segurando. Você tem que estar pronto para assumir a posição que Deus tem para você no reino. E qual é o problema de tudo isso? Tem muita gente aprisionada. Aonde? No mundo. Quantos ficaram aprisionados no Egito porque um José, depois que ele morreu, nenhum outro se levantou? Então, quem é José? José é alguém que Deus vai preparar para ser influente na sociedade. Quem é José? José é alguém que Deus vai preparar para servir as gerações. Quem é José? José é alguém que Deus vai levantar. Irmãos, quem quer ser um José nesse tempo? Levanta a sua mão. Vai doer? Não, vai doer demais. Não é fácil. Já está doendo. Mas vale a pena, cara. Quando eu olho para a minha vida e falo assim, cara, tem tanta coisa para viver, eu não sou nada ainda. Mas falo assim, poxa, já valeu a pena. Quando eu seguro na mão da minha gatinha, quando eu olho a minha filha, quando eu olho a minha família inteira, pai, mãe, sogra, cunhado, irmãos, todo mundo servindo, não tinha ninguém convertido. Eu fui o primeiro a ser alcançado na minha família. Quando eu olho na minha cidade, políticos batendo na minha porta, na porta da igreja, pedindo aconselhamento para confessar os seus pecados. Quando eu olho empresários chegando, cara, está aqui, ó, minha empresa tem 1000 vagas e vai contratar 100 pessoas, vamos abençoar o reino. Fazem processo seletivo dentro da igreja para abençoar pessoas. O que Deus vai te dar não é para você, o que Deus vai te dar é para servir alguém. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. Tem alguém que é médico, tem alguém que quer fazer medicina aqui? Levanta a sua mão. Você quer ver você conseguir a sua aprovação rápido? Faça um propósito que você vai servir as missões. E se você não tem dinheiro, me procura, que eu dou um jeito de financiar. Porque Deus não tem problema com isso. O reino não tem problema de dinheiro, cara. Deus está atrás de pessoas íntegras. Deus está listando pessoas. Deus investe em gente. Uma hora você está lá e de repente você está lá em cima. Aquela mensagem pentecostal, a gangorra, a roda gira, da cisterna para o palácio, da vergonha para a exaltação, do esquecimento
para o reconhecimento. E o que é que eu te falo aqui? José casou foi aonde? No Egito. Ganhou carro aonde? No Egito. Casa aonde? No Egito. Tem coisas que Deus não vai te dar agora, até que fazem parte de recompensas pessoais. Porque eu aprendi que família, ministério, filho, é tudo uma coisa só. A vida é um ministério. Ainda bem que minha mulher entendeu isso. Ela não fica para mim, ai, família, claro que eu tenho um dia só para minha gatinha. Você tá louco? Minha mulher é bonita do jeito que é. É só eu e ela, terça-feira não tem para ninguém. Agenda terça-feira, minha agenda é com ela. Piscininha, amor. Prainha. Papai abençoou a gente. A gente mora de frente para a praia. Dividimos pão juntos. Angu, nunca me ofereça angu na sua casa. Nunca. Nunca bota angu para mim. Nunca, não faça isso. Se for me levar para comer uma caldeirada, frutos do mar tem que ser de verdade. Porque caldo quinó foi uma vida inteira. Andar a pé uma vida inteira. Eu lembro que eu era moleque, Deus falava assim, os profetas assembleianos falavam assim, homem, tu vai andar num pássaro de aço. Sabe o que é pássaro de aço para assembleiano? Avião. Você pergunta para a gente quantas horas de voo, a gente nem sabe, a gente nem lembra mais. A gente não tem nem noção mais. Mas é Deus que faz. Bom ver você aqui, cara. Deus conhece a integridade do teu coração. Você é um sobrevivente. Você é um sobrevivente. O Espírito Santo está falando isso. Você está guardado para esse tempo e Deus não vai perder você de vista. Eu quero orar com o próximo José aqui nessa noite. Cadê o próximo José aqui?